Me conte como começou na área. Então, meu nome é Edilane Nunes. Eu sou lash design já há 4 anos. Eu atuo hoje em dia no centro do Rio. Mas quando eu comecei onde eu morava, que era em Caxias, num bairro Vila Centenário. Comecei a atuar nessa área aí. Nem eu sei explicar como, porque eu tinha uma loja de roupa, eu era vendedora, no caso, né? E eu investi na minha área de vendedora, eu investi numa loja, eu montei uma loja do jeito que eu queria, né? Um sonho para mim, porque eu vendia pelo Instagram, mas eu não tinha loja. Então, quando eu comecei a pensar em ter um negócio, eu falei, não, agora eu vou montar a loja. E comecei a montar a loja, né, aquele investimento. Montei, trabalhei durante anos, me deu muito rendimento. Porém, do nada, eu desanimei e eu comecei a fazer um curso de cílios. Eu lembro muito bem, que foi pela internet, né? A gente compra aqueles cursos, aqueles e-book. Eu comecei a fazer cílios através de um curso online. E dali eu comecei a me interessar real e me desinteressar, né, no caso das vendas. E aí, do nada, eu virei para minha mãe e falei, mãe, agora eu vou realmente focar na minha área de lash, eu não quero mais saber de loja. Minha mãe, que isso? Aí eu comecei a trabalhar com cílios e eu atendia as minhas próprias clientes, que eram clientes da loja, eu comecei a atender na casa delas. E aí eu pegava lá a minha maca, botava dentro do carrinho, ia para a casa delas, atendia elas. Foi um pouquinho difícil para desagarrar, né, totalmente da loja. Então, eu fiquei naquela lá e cá. Né? Eu fiquei com cílios e com a loja de roupa. Porém, os cílios, assim, foi uma coisa que eu me apaixonei e, tipo, caí de cabeça e eu falei, agora eu vou começar. E comecei do zero ali. E você tem quanto tempo na área? Já tem 4 anos. Eu comecei eu fiz o curso um pouquinho antes da pandemia. E assim que eu terminei o curso, eu já comecei a trabalhar. Mas aí, você vendo é uma coisa. Quando você vai praticar, os cílios é uma coisa muito difícil. E aí eu falei, nossa, tá difícil para mim. Porque eu vendo na tela do computador parecia uma coisa fácil. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer vários cursos, no caso, né, presenciais, para poder aprimorar. E ali eu comecei a voar na área e hoje em dia estou aí. Nossa, muito top. E me conta, como que foi para sua família entender que você lá abriu mão da loja para você começar a investir em algo que você talvez não sabia se iria dar certo ou não? Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu sou casada, né? Eu moro com meu esposo, minhas 2 filhas, né? São pequenininhas ainda, mas na época era bem mais pequena. Hoje em dia elas têm 10 anos e a outra tem 6. E aí o meu marido, ele é um grande apoiador dos meus sonhos, né? Graças a Deus, eu tenho muito apoio dele. E assim, ele me incentivava a fazer tudo, mas essa loucura, ele virou para mim e falou assim, amor, você tem certeza que você vai entrar? Você vai largar o que você construiu? Porque já tinha uma loja montada, era só seguir, botar para frente e ir, porque eu tinha um público legal. E eu virei para ele e eu falei que eu não queria mais, eu não tinha mais aquele desejo, né, de estar viajando, de estar comprando roupa, de estar anunciando. Então, para ele, assim, foi uma loucura. Ele falou, você é louca, mas eu tô com você, não larga a sua mão. Se você quer fazer isso aí, eu vou te ajudar. Como ele sempre me ajudou, sempre. E ele, além de me ajudar, ainda investia, né? Então, assim, eu devo praticamente o que eu tenho hoje em dia, né, até mesmo o meu estúdio, eu devo a ele, porque ele que foi um incentivador, tanto financeiro quanto conselheiro, e assim foi indo. Ele foi falando assim, vai lá que vai fazer o curso, amor. Ai, amor, eu quero fazer esse curso. Ah, é quanto? É tanto. Ai, amor, mas é muito caro esse curso. Não, amor, mas preciso. Comecei fazendo cursos com valores mais baixos, no caso, né? Só que nessa caminhada a gente começa a fazer, a entrar, a gente quer aprender tanto, só que a gente acaba entrando em cursos frustrantes.
E, assim, é muito bom quando a gente tem pessoas que acreditam nos sonhos da gente, porque a gente abre mão de algo que é fixo ou até mesmo de algumas portas fechadas. Então, a gente trabalha com a decepção do não que a gente recebe e a gente começa a empreender. Então, é muito bom quando a gente tem pessoas que apoiam os nossos sonhos, mesmo que sejam com palavras positivas ou até mesmo com dinheiro, que eu acho a parte mais difícil quando a gente pensa em empreender.